A distribuição de bonecas reconstrói a autoestima e dignidade de milhares de crianças. O projeto social se destaca no combate contra a dengue na região metropolitana. Os principais nomes da Operação Lava Jato seguem tendo forte presença na política. E veja também a previsão do tempo. O projeto idealiza a reconstrução da autoestima e da dignidade através do brincar. Aproximadamente 356 milhões de crianças vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social no mundo. Assim, estão mais suscetíveis a passarem pelo abuso sexual e trabalho infantil, tendo a sua infância quase roubada. Pensando nisso, a psicóloga e fundadora do projeto Michele Bourdignon idealizou o projeto Bonecas. O principal objetivo é resgatar a autoestima e dignidade de milhares de crianças pelo mundo através do brincar. O projeto, ele inicia 7 anos atrás com um convite que eu recebi de uma organização que leva profissionais da saúde para o continente africano, para atender a população uma vez por ano. E, na verdade, esse convite veio para mim como psicóloga, para que eu estivesse na equipe, não para atender a população, mas para atender e dar um suporte emocional para a equipe que estava atendendo. Mas eu não pude estar nessa viagem. E aí eu começo a pensar assim, o que eu poderia fazer estando no Brasil? Então nasce dessa angústia, sabe? E aí eu começo a pensar na criança africana. Por quê? Eu recebo uma foto. Na foto, meu olho focou nas meninas em trânsito. Elas estavam ali, meninas muito pequenas, carregando lata de água na cabeça, lenha, algumas com o bebê amarrado nas costas. E é a partir, então, disso que eu vou entendendo um pouco do que é a infância dessa menina africana. Ela é uma mulher pequena, ela tem as mesmas responsabilidades e é tirado dela esse direito, então, né, de ser uma criança. Então, eu passo a desenhar o que seria essa bonequinha, o ideal dentro da psicologia infantil. O que é o ideal de uma boneca onde a menina possa se enxergar nessa boneca, que possa representá-la, que possa ser um espelho dela. E nós já temos hoje 40 grupos no Brasil e em alguns países também, de pessoas que confeccionam. A psicóloga infantil Beatriz Muniz explica um pouco mais sobre a ligação do brincar ao desenvolvimento da personalidade da criança. Depois dos 2 anos, quando começa o pensamento, começa a linguagem, começa também a inteligência representativa. E ali ela começa a construir também funções simbólicas da imitação, ela começa a praticar o faz de conta. Quando a gente pensa em crianças traumatizadas ou passaram por situações traumáticas, o processo de brincar autorregula esse processo para que ela possa voltar a ter uma organização melhor do sistema nervoso dela. No mundo, 204 milhões de crianças com menos de 18 anos sofrem exploração sexual, são vítimas de abuso físico e têm danos emocionais. A fundadora nos apresenta um relato vivenciado sobre a importância da boneca com um caso de abuso em um dos seus trabalhos na África. A gente começou a receber pedidos de ajuda de organizações e eles começaram a observar que as crianças traziam um relato de abuso. E aí a gente começou a trabalhar no Brasil também. A questão é cultural também do abuso, que esse é o nosso trabalho, a gente quer levar essa dignidade para essa menina. Então, quando você entrega um pedacinho da infância para ela, novamente, através de uma bonequinha de pano, ela entende. Daí ela diz, eu entendi quem eu sou, né? Além das regiões norte e nordeste do Brasil, o projeto também atua em países como Jordânia, Nepal, países do Oriente Médio e do continente africano. Nos primeiros 2 anos foram entregues mais de 60 mil itens às crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil. O maior problema enfrentado tem sido a falta de mão de obra e de insumos para a confecção. O projeto aceita doações e voluntários. O contato pode ser feito a partir do Instagram @projetobonecas para localizar a oficina mais próxima. Por meio da arte e com muita criatividade, crianças aprendem a serem agentes sociais no combate à epidemia. Mais informações com Beatriz Santos. No aumento dos casos da dengue, projetos curitibanos têm investido na educação de crianças contra a Aedes aegypti. O ensino sobre a dengue não apenas promove uma saúde individual, mas também contribui para a construção de uma sociedade consciente e saudável. Por isso, as crianças são tão importantes neste momento. Ensiná-las sobre os sintomas, a eliminação de criadouros e o combate à dengue faz com que elas se tornem agentes importantes de cuidados da própria vida e de sua família.
Um deles é o Projeto Dorcas, uma iniciativa dedicada à promoção de mudanças sociais e desenvolvimento localizado na Rodovia dos Minérios, focando na sua dedicação ao serviço aos necessitados de Almirante Tamandaré, que é a 10ª cidade mais violenta do país. Os colaboradores têm ensinado através de atividades interdisciplinares e de brincadeiras sobre como o mosquito age. A gente acredita aqui no projeto que educar brincando faz parte de uma aprendizagem mais correta, mais fácil de as crianças entenderem e poderem levar para a vida. Então, a gente ensina brincando, através de brincadeiras e atividades bem lúdicas. A gente tem aula aqui de terça a sexta, mas as aulas do ateliê funcionam principalmente nesse projeto da dengue, na quarta e na sexta, né? A gente faz uma escuta com as crianças e, dependendo do assunto que elas querem ou que elas têm interesse, a gente começa a trabalhar. A dengue foi um desses assuntos que elas trouxeram para nós e a gente pôde trabalhar através de arte, de pesquisa, de livros, também de vídeos de orientações, e foi assim que a gente conseguiu fazer o projeto da dengue. A dengue é uma doença que é pelo mosquito, né, que é a Aedes. E pra gente não ter a dengue, muito perto da gente, nem na nossa casa, a gente evita, de ter água paradas, pneus com águas. Tudo que você puder virar pra boca pra baixo seria melhor. E agora o nosso repórter Marcelo Xavier está ao vivo no posto de saúde do Uberaba e mostra como está a situação da dengue em Curitiba. Esses projetos sociais são extremamente importantes para o combate à dengue aqui na região metropolitana de Curitiba. Para os especialistas, estas mobilizações são importantes, pois as crianças, assim que chegam em casa, já repassam as informações para seus pais e vizinhos. Aqui em Curitiba, o alto número de casos tem gerado preocupações em toda a população. Nós estamos aqui na unidade de saúde Salgado Filho, no bairro Uberaba, que é uma das unidades que tem recebido pacientes se queixando com os sintomas da doença. No último mês, foram registrados 33 casos, sendo desses 16 positivos, o que dá uma média de um caso a cada 2 dias. As autoridades afirmam que estão procurando medidas para controlar e conter a doença ainda mais, como medidas de controle, campanhas de conscientização e mutirões de limpeza. Os profissionais daqui da unidade Salgado Filho afirmam que estão procurando ao máximo trazer o melhor atendimento aos pacientes diagnosticados com a dengue, para assim conter ainda mais a doença. Se você ou alguém que você conheça apresentar os sintomas da doença, apareça o mais rápido possível em uma unidade de saúde próxima a você. Para mais informações, procure o site oficial da Secretaria de Saúde do Paraná. Murilo, Letícia. 10 anos após o fim da Operação Lava Jato, nomes como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol marcam presença na política local e nacional. Neste mês de março, completaram-se 10 anos do início da Operação Lava Jato em Curitiba. E mesmo assim, a operação continua tendo grande influência na política nacional e local. O juiz titular da operação, Sérgio Moro, hoje é senador do estado do Paraná pelo União Brasil e corre sérios riscos de ter seu mandato cassado devido aos escândalos da Vaza Jato em 2019, situação pela qual já passou o ex-coordenador geral da Lava Jato, Deltan Dallagnol, destituído do cargo de deputado federal em maio do ano passado. Mesmo assim, Deltan é um dos pré-candidatos à prefeitura de Curitiba e os nomes chaves da era Lava Jato seguem movimentando a política em todo o país. Confira a previsão do tempo para a semana com Nicole Salomão. Letícia, bom dia, Murilo. E parece que o frio que apareceu na capital paranense não ficou por muito tempo. Observando o sol em Curitiba hoje, a gente percebe que ele está claro e ensolarado. Em grande parte da região metropolitana, a temperatura média é de 25 graus. A previsão para o restante do dia é de sol com algumas nuvens e a temperatura pode atingir até os 28 graus em Curitiba. A tendência para os próximos dias é que a terça-feira seja marcado por sol com algumas nuvens em todo o período do dia. As temperaturas irão variar com a mínima de 18 e máxima de 29 graus. A chance de chuva é mínima. Já na quarta-feira de feriado, o céu estará predominantemente ensolarado com algumas nuvens ao longo do dia. As temperaturas ficarão com máxima de 30 e mínima de 19 graus, proporcionando um clima quente e agradável. A chance de chuva é baixa, um ótimo clima para aproveitar o seu feriado com atividades ao ar livre e não se esqueça da garrafinha de água para se hidratar.
Nesta quinta-feira, prepare-se para um dia instável, com chuvas intermitentes e trovoadas. Início do dia com sol e aumento de nuvens pela manhã. No entanto, à tarde e à noite esperam-se pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. A sexta-feira será de chuva. Já no sábado, prepare-se para um dia com variações climáticas. O dia começará com o céu parcialmente nublado, com períodos de sol entre algumas nuvens. A temperatura mínima será de 17 graus, enquanto a máxima atingirá 28 graus durante as horas mais quentes da tarde. Recomenda-se manter um casaco leve na bolsa devido à possibilidade de breves chuviscos intermitentes. O domingo em Curitiba será com tempo nublado pela manhã e possibilidade de sol à tarde. A temperatura mínima será de 16 e a máxima de 26 graus. Muito obrigada, é com vocês, Murilo e Letícia. E vídeo a seguir, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos vem crescendo entre as crianças. Aumenta o interesse estrangeiro pelo futebol americano de Curitiba. A cidade vem recebendo ano após ano um número maior de turistas devido aos festivais. Voltamos com mais notícias depois do intervalo. Especialistas alertam sobre riscos ao desempenho cognitivo e recomendam métodos para encontrar um equilíbrio no uso de eletrônicos por parte dos pequenos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Panorama Mobile Time, 79% das crianças de 0 a 12 anos usam o celular por uma média de 3 horas e 53 minutos por dia. Entre elas, 44% têm seu próprio telefone, enquanto 35% utilizam o aparelho dos pais. A tecnologia está cada vez mais presente na vida das crianças. Dispositivos eletrônicos fazem parte da rotina de jovens ao redor do mundo inteiro. Mas, até quando o abuso desses aparelhos pode afetar no seu desenvolvimento cognitivo? Yasmin Santana é professora e responsável pela área de tecnologia da Escola Lápis de Cor. Ela afirma as vantagens que aplicativos e jogos educacionais oferecem às crianças, mas aponta a importância do equilíbrio entre a tecnologia e outros métodos de ensino tradicionais. Alerta a importância da monitoração do tempo de uso para evitar problemas de saúde e aprendizado. A gente tem os dois grupos. Tem crianças que chegam aqui com um dos 2 anos e seus pais enxergam o projetor, né, e uma lousa ali, eles já falam, peraí, mas vai ter vídeo? Vai ter tela? Ele não usa tela de jeito nenhum. Mas também tem aquele que fala, não, mas tem uma tela, né? Ele só para se você colocar um videozinho. Então, a gente já tem essas duas realidades. Então, a gente tenta mesclar e utilizar ao nosso favor. Então, a gente tem diversos aplicativos, jogos, que dá pra gente trabalhar o que a gente, por exemplo, lá na educação infantil, eles precisam trabalhar a coordenação motora. Então, a gente consegue trabalhar num tablet, por exemplo. Ele consegue fazer as mesmas atividades que ele faria com giz, que ele faria com bloquinhos de montar. Janaína explica também qual pode ser a saída dos pais no momento de encontrar um equilíbrio entre tecnologia e outras atividades para os seus filhos. Pode alternar. Olha, eu vou trabalhar agora, vou ler um livro para você, depois você pode jogar a partir daquele livro. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto, né? É inegável que o uso da tecnologia é uma realidade na vida das crianças, mas é crucial encontrar um equilíbrio saudável ao tempo de tela oferecido para elas. Outras saídas podem ser encontradas para evoluir o seu desenvolvimento. O importante é garantir que a garotada tenha uma infância cheia de descobertas, aprendizados e muita diversão. Coaches de futebol americano viajam dos Estados Unidos ao Brasil para orientar jogadores e treinadores desse esporte aqui em Curitiba. A NFL, a maior liga de futebol americano do mundo, vai realizar alguns jogos essa temporada aqui no Brasil. Isso mostra um grande interesse estrangeiro para o crescimento desse esporte no país. Apesar dos jogos acontecerem em São Paulo, Curitiba também se mostra para um grande polo dessa modalidade. No entanto, ainda faltam recursos e visibilidade na televisão. Cidade, tanto prefeituras quanto empresários, patrocinadores privados, tanto para a federação quanto os times, um pouco mais de carinho, né, e patrocínio, porque dá visibilidade. Além do pouco incentivo midiático, ainda faltam recursos para que o esporte cresça. Stamp Mitchell é ex-treinador do time americano Cleveland Browns e comenta que existe potencial aqui em Curitiba. Acho que comparando com o futebol nos Estados Unidos, os recursos que nós temos, o tempo que nós investimos é muito diferente, mas eu acho que os atletas estão melhorando.
Bernardo é jogador do Crocodiles Curitiba, o time com mais títulos da cidade, e mesmo assim, ele não consegue se manter financeiramente apenas jogando. A maioria dos atletas de futebol americano são bem poucos que são profissionais mesmo, que recebem grana para isso, que, vamos dizer assim, pague os seus custos, né? Para Pedro Giardini, head coach do Curitiba Lions, a capital paranaense desempenha um papel importante para o futebol americano no Brasil. Curitiba, de verdade, é onde teve o primeiro jogo equipado do Brasil e é onde, se a gente fala de futebol americano, Curitiba tem que estar no mapa do Brasil de um jeito ou de outro. Acompanhamos agora as atualizações dos esportes na capital, com João Pedro Ocanha e Pedro Marques. Bom dia, Letícia e Murilo e todos que nos acompanham. Muito legal a matéria da Giovana, da Heloísa e da Larissa, falando um pouco mais sobre futebol americano e principalmente sobre o futebol americano local. Recentemente eu acompanhei uma entrevista com o Jackson Bartnick, que é presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano, concedida à Rádio Transamérica, em que ele detalhava um pouco a importância do desenvolvimento da modalidade através de projetos com escolas municipais de Curitiba, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. Além do desenvolvimento de categorias de base no estado do Paraná, como o Flag Football, que é uma submodalidade do futebol americano e que a partir de 2028 estará no programa das Olimpíadas. O Brasil é o terceiro maior consumidor de futebol americano e de produtos da NFL, atrás apenas de Estados Unidos e México. Então é fundamental que o esporte seja reconhecido, não só em meados de fevereiro e datas próximas ao Super Bowl, mas também ao longo de um ano inteiro e uma temporada inteira. No dia 6 de setembro desse ano, Eagles e Packers se enfrentam na Neoquímica Arena, em São Paulo. Essa será a primeira vez que uma partida da NFL será realizada no Brasil. Que o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, aqui no nosso país, sirva como um gancho para o desenvolvimento da modalidade aqui no estado do Paraná e também no Brasil inteiro. E agora, chegou a hora do nosso Pedro Marques trazer os destaques do Brasileirão. Obrigado, JP. A gente segue aqui com o nosso bloco de esportes agora para falar sobre o Brasileirão. Pela Série B, o Operário visitou o Ituano e venceu por 2-0, com gols de Ronaldo Silva e Ronald. Com 2 vitórias em 2 rodadas, o Fantasma chega embalado para o seu próximo compromisso contra o Grêmio, pela terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, no Germano Krieger. Já o Curitiba estreou diante da sua torcida na Série B e chegou à sua primeira vitória no campeonato. Após o empate contra a Ponte Preta na primeira rodada, o Coxa fez o dever de casa e derrotou o Brusque por 1-0. O gol foi marcado por Guilherme Brandão já no final da segunda etapa. O Alviverde volta em campo para enfrentar o Sport, no Couto Pereira. E pela Série A, o Atlético foi ao Alfredo Jaconi e empatou com o Juventude em 1-1. O time de Caxias abriu o placar com o Eric Farias ainda no começo do jogo, mas o Atlético chegou ao empate com o reestreante da noite, Nicão, que chegou ao seu 50º gol com a camisa do Furacão. O time de Cuca também volta suas atenções para a Copa do Brasil para enfrentar o Ipiranga da Liga Arena na próxima quinta-feira. Murilo, Letícia, é com vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. E agora a gente acompanha o Poti Lazarotto, completaria no mês passado 100 anos. Acompanha agora uma matéria especial sobre a história do artista paranaense. Olha um de extrema importância para a cidade, deixando mais de 40 obras espalhadas pela capital paranaense. Porém, sua conexão com Curitiba tinha algo ainda mais especial. Poti nasceu no dia 29 de março de 1924, mesmo dia do aniversário da cidade. Não só para quem é curitibano, quando você anda pelas ruas da cidade, você tem contato com partes da história de Curitiba que muitas vezes você só aprende nos livros de história. Então você tem uma outra versão da história, né? E isso é muito importante. E aproxima bastante, né, do público nesse sentido, de trazer, de contar a história, que muitas vezes nem todo mundo sabe a história da sua cidade. O repertório, no entanto, é ainda maior do que vemos na cidade. O artista possui obras em diversas cidades brasileiras, além de murais em Portugal, França e Alemanha. Além disso, Poti também trabalhou com grandes nomes da literatura, como Dalton Trevisan, Jorge Amado, Machado de Assis, Guimarães Rosa, entre outros. Em agosto de 2014, algumas de suas obras foram reconhecidas como Patrimônio Cultural do Paraná pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Os murais, eles têm, seja qual for a técnica utilizada, porque tem o concreto aparente, tem o azulejo, tem os vitrais, né? Tem alguns de madeira. Então, assim,
independente da técnica, cada um tem sua relevância. Então, mas eu acho que enquanto obra digamos assim, de impacto, os murais, eles têm essa força, porque eles estão em todos os lugares. Então, uma pessoa que anda por Curitiba tem essa possibilidade de conhecer. Então, eu acho o impacto da obra e a facilidade que tem de público. Nossa jornalista Giovana Romanoff traz a agenda cultural completa da cidade essa semana. Bom dia, Letícia. Bom dia, Murilo. A agenda cultural dessa semana começa com o pé direito com a peça teatral Delicadas Embalagens, que foi criada em 2008 e passou por diversos festivais brasileiros. Ela comemora os 25 anos da Companhia Senhas de Teatro. A apresentação vai acontecer do dia 1 ao dia 5 de maio na Caixa Cultural. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Também vai acontecer a Mostra Almodóvar, tudo sobre Pedro Almodóvar na Cinemateca de Curitiba, entre os dias 2 e 5 de maio, com 2 sessões por dia. A entrada para o evento é gratuita. Nesse mês também ocorre uma oficina de artes, desenho, pintura e colagem, todas as quintas-feiras no Palácio dos Estudantes, das 9 às 11 da manhã. Além disso, a peça teatral Os Analfabetos, um drama psicológico, será exibida no Teatro da Vila no dia 4 de maio, em 2 horários diferentes, a primeira sessão às 3h30 e o segundo às 5h30. Do dia 1 ao dia 5 de maio, ocorre a Girosul, Festival de Dança Cigana no Memorial de Curitiba. E para finalizar a programação, acontece o domingo 11h30 com Jenny Matias. No dia 5 de maio, no Conservatório de MPB de Curitiba, a cantora apresentará seu primeiro disco solo. Volto com vocês, Murilo e Letícia. Obrigado, Giovana. Os festivais e eventos que acontecem na capital paranaense têm chamado a atenção de pessoas de todo o Brasil. Nos últimos anos, Curitiba tem se destacado como um importante polo cultural. A cidade tem uma programação variada que inclui festivais de música, gastronomia, cinema e teatro, que atrai turistas de todo o Brasil e movimenta a economia da capital. Segundo dados recentes da pesquisa de demanda turística realizada pelo Instituto Municipal de Turismo, Curitiba recebeu 7,4 milhões de turistas em 2022. Mais festivais, claro, por consequência atraindo mais turistas, mas não somente para estes festivais, né? Volto a dizer que o efeito multiplicador é bastante positivo para a cidade, para geração de renda e de emprego, inclusive. Eu já conheço Curitiba desde 2008 e eu fiz agora pela 3ª vez a linha turismo e trouxe 2 amigas para conhecer. Vale a pena. De acordo com o Curitiba Turismo, 65% dos restaurantes da capital afirmam que recebem turistas em seus estabelecimentos. O Hotel Mambu apresenta 100% de lotação desde o dia 24 de março até o dia 8 de abril, devido ao Festival de Curitiba, onde as principais atrações ocorrem no Teatro Guaíra. O Festival de Teatro de Curitiba é o maior da América Latina. E, segundo os organizadores, 15% do público vem de fora da cidade, o que impulsiona o comércio local. A gente tem dados muito legais do quanto o festival movimenta hotéis, restaurantes, bares. Tem muita gente que vem para cá para assistir o festival, tira férias para assistir o festival. Então, o festival é muito importante, é muito impulsionador. E o Jornal Comunicado acaba por aqui. Boa noite. Boa noite. Chama o VT Boneca, beleza? E assim a gente vai seguindo, ok? Ok. Vamos lá então. De terça pra quinta-feira. Sério? Aham. Acontece dia... Desculpa. Prof, não parei esse negócio. Por que não tá indo certo esse negócio? Professora, não tem... É bravo, sim.